Olá, você que está aqui neste canal Marcos de Maluginay. Eu sou Marcos de Maluginay e você está no canal do Marcos de Maluginay. É um canal voltado para conhecimentos aprofundados de espiritualidade em várias áreas. Principalmente estamos a divulgar o espiritismo como uma forma de você participar de algo em grupo, de algo onde compartilhamos conhecimentos, informações, energias elevadas com todos vocês. E, obviamente, né, também trazendo conteúdo através desses vídeos para que você também tenha um conhecimento e uma informação generalizada dentro da área da espiritualidade, dentro da área das energias. Qual é o objetivo, então, desta generalidade de informações e conhecimentos que são transmitidos aqui pelo canal Marcos de Maluginay? É a sua transformação interior, a sua transformação pessoal, você conquistar verdadeiramente a sua liberdade como pessoa, a sua liberdade profissional, a sua liberdade financeira, quando você é um terapeuta, obviamente. Ou então, simplesmente você conquistar a sua iluminação pessoal, ok? Interior e espiritual. E hoje eu trago um tema voltado justamente para essa questão, auxiliar você nesta espiritualidade. Vou compartilhar aqui com você já a minha tela. É este trabalho fantástico de fitoterapia e energética. Isto mesmo, que é baseado nos ensinamentos gnósticos, primeiro através do Dr. Arnold Krumheller, que é o mestre Viracocha, e depois ainda difundido por Samael Aun Weor. Então, vamos explorar esse tema fascinante e profundamente curativo que é a fitoterapia e a energética. Então, é a combinação das ervas com o trabalho das energias. Como as plantas podem ajudar-nos a nos equilibrar, nos harmonizar, em termos do nosso próprio corpo físico, em termos da nossa mente, o psicológico, né? E em termos do nosso espírito, do nosso emocional. E o que que os ensinamentos gnósticos contemporâneos, através de Samael Aun Weor e do mestre Viracocha, o Dr. Arnold Krumheller, tem para ensinar para nós em relação à cura das plantas? Pois é esta jornada que eu convido você a fazer comigo neste vídeo. Então fica comigo neste vídeo, não fica pulando, não vê um pedacinho e deixa de canto e depois você esquece e você acaba não voltando para assistir. Assiste completinho, assiste direto, assiste comigo este vídeo que você vai gostar muito, tenho certeza, e até vai abrir horizontes para você nessa questão da utilização das ervas, da fitoterapia, da parte energética, da fitoterapia, para uma gama enorme de auxílio que você poderá ter. Como está dizendo aqui, né? Corpo, mente, espírito. Espírito sempre traduza por alma, ok? E deixa o seu like, já vai deixando o seu like para não esquecer, tá bem? Então vamos nessa. Então, primeiramente, nós temos que entender o que é a fitoterapia. O que é fitoterapia? Então, fitoterapia é uma ciência, já é uma ciência, sim, é uma ciência. Eu estudei fitoterapia dentro de uma universidade lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde três mestres, né, podemos chamar assim, um professor que era o principal, né, e mais outras duas colegas dele deram as aulas para nós de fitoterapia dentro da universidade, ok? Universidade de Canoas, se eu não estou em erro, o nome da universidade. Então, é onde esta ciência ela faz um estudo das plantas, tanto no seu contexto a nível ambiental, no sentido do ambiente em que a planta é cultivada ou que a planta nasce, que a planta é nativa, né? O termo certo, onde a planta é nativa, como também as suas propriedades químicas, minerais e vitamínicas, e ainda
a periculosidade da utilização desta planta. Até que ponto eu posso utilizar? Qual a quantidade que eu posso utilizar? Quanto tempo eu posso utilizar o chá, por exemplo, desta planta, sem trazer problemas para a minha saúde física, para o meu organismo, porque pode. E também se a combinação entre uma planta X com uma planta Y não vai se transformar num veneno. Isso também é estudado pela fitoterapia dentro de pesquisas sérias e profundas. Tá? E esta prática das ervas já é muito antiga, muito antes dos egípcios. Mas vamos colocar os egípcios como base central deste conhecimento, né? Deste conhecimento. Então, eles já utilizavam índios, né? Os indígenas aqui na América, lá na América do Sul e na América do Norte, utilizavam-se da fitoterapia, das ervas, onde eles tinham lá o pajé, né, que era o médico espiritual, médico físico e médico espiritual da aldeia, onde ele trabalhava com as ervas, trabalhava com as energias, trabalhava com os seres de luz, com os elementais da natureza, né? Então, já vem disto. E não apenas os indígenas americanos do norte ou do sul, mas também de outras regiões, como a Austrália, né? Também tem esse conhecimento. Os africanos trouxeram muito conhecimento dentro desta área para o Brasil, através, infelizmente, da escravatura, né? Mas contribuíram também com esta cultura a nível do Brasil. Eu, por exemplo, quando comecei o meu trabalho como terapeuta, eu iniciei pela fitoterapia. Então, eu estudei o livro ah, Botânica Oculta, né, do Samael Aun Weor, porque eu estava dentro do gnosticismo. Eu estudei, então, o livro Medicina Oculta, né, do Samael Aun Weor, onde ele fala da fitoterapia. Eu comprei o livro e estudei o livro. E estudei outros livros que eram voltados apenas para a parte das plantas, né? E depois é que eu fui fazer esse curso, né, com uma base universitária, né, que ele tem um valor universitário, apesar de eu não ter curso universitário, mas ele tem um valor universitário, né? Então, eu fui fazer esse curso de fitoterapia. Então, a partir dali, eu comecei a atender pessoas, comecei a fazer um trabalho terapêutico. Tanto que teve um senhor que teve um excelente resultado para diabetes, quando eu orientei ele através do trabalho do Samael. Eu tenho um filho que hoje está com mais de 30 anos lá no Brasil, e que ele, quando nasceu, tinha inflamação nos canais lacrimais, e que o médico, quando a gente levou ele para ser observado, ele era recém-nascido, né? No acompanhamento que tinha que levar, ele nem olhou para o miúdo. Aí eu cheguei e disse: Ó, o senhor não vai fazer um exame nele? Não, não, não. Pelo aquilo que está aqui escrito, o peso dele, tudo mais, tá tudo bem. Não, não, tá tudo bem, eu disse para ele. Eu peço que o senhor dê uma olhada, um exame mais, né, sucinto nele, porque ele está com esse problema nos olhinhos. Que ele acordava de manhã com as pálpebras fechadas, os, os cílios colados, de tanto pus que saía, né? E aí o médico olhou, fez os exames, tudo mais, ele tá com isso aqui, ó. Aí ele sentou lá e caneteou, né, um tratamento para ele. Na época, dentro do gnosticismo, nesse caso em Santa Cruz, em Esteio, na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, é uma cidade satélite de Porto Alegre, né, próximo de Porto Alegre, que é a capital. Eu cheguei então, eu tinha uma amiga que ela era técnica de enfermagem, né? Técnica de enfermagem. E aí eu cheguei para ela e disse, né? Comentei com ela e tudo mais, e ela me havia emprestado um livro que era Médico Onde Não Tem Médico. Onde nesse livro essa pessoa estava ensinando primeiros socorros, podemos colocar assim, para gente do campo, né?
E no final desse livro, nas páginas finais desse livro, tinha umas páginas verdes, onde era falado sobre os remédios químicos que eram indicados, a posologia desse remédio, tudo mais direitinho, como é que tinha que tomar, papá. E uma coisa me chamou a atenção, eu digo assim, não, mas eu acho que eu já li alguma coisa sobre esse remédio no livro. E eu, antes de administrar no pequeno, eu peguei o livro e fui ler. Dizia lá, pode ser fatal para criança até 3 anos de idade. Eu disse, não, não. Mesmo que o médico tenha indicado gotas, eu não vou colocar isso aqui. Não vou, não vou mesmo. Aí eu fui para o livro de Medicina Oculta do Samael. E lá estava ensinando como você pegar de uma planta chamada erva de Santa Luzia, esse era o nome da erva, erva de Santa Luzia. Você pegar a água do orvalho que caiu nesta planta, nas folhinhas da planta, você recolher e depois você pingar as gotinhas nos olhinhos. Em não deu nem 15 dias, o Milton não tinha mais nada. Totalmente curado. Totalmente curado. E nesse mesmo livro era falado sobre bruxedo ou sobre mal olhado em pequenos, né? Em criança, em bebezinho, né? Que pegava mal olhado, coisa desse tipo. E ele pegou. O que que eu fiz? Usei a técnica ensinada dentro do livro e desapareceu todo o sintoma. Hã? Então, se você administrar a erva como um chá, ela vai atuar como se fosse uma alimentação, certo? Na forma de um chá, ela atua como alimentação. Por quê? Porque a erva ela contém dentro dos seus componentes minerais, vitaminas, né? Ela vai ter esse tipo de esse composto, né? É a mesma coisa que você comer uma folha de alface, é a mesma coisa que você comer uma couve, é a mesma coisa. Tem gente que acha que tomar chá e tomar água é a mesma coisa. Não é. Tomar chá é a mesma coisa que você tomar cerveja. O que que acontece quando você toma cerveja? Em geral, a água vai embora, fica no seu corpo a cevada e todos os outros ingredientes da cerveja. E o chá é a mesma coisa. Você toma um chá, você toma um café, o que que acontece? O que é a química daquela planta, a química do café, fica dentro do seu corpo. A água é expelida, certo? Então, chá não é a mesma coisa que água. Hidrata? Hidrata, claro que hidrata, mas não é a mesma coisa que água. Tenha essa diferença, certo? Por quê? Porque o seu corpo, ele vai depurar aquilo ali. Vai ser como se fosse um, uma peneira, né? Vai ser como se fosse uma peneira. Então, o que é pesado, o que é mais pesado, que está contido na água, é retido para o seu corpo. E a água, ela é mandada embora. Então, se você precisa de hidratação, você tem que tomar água. Água. Para além do chá, para além do refrigerante, para além do sumo, ou suco, né, como se diz no Brasil, para além do café, você tem que tomar água, certo? Água é água, chá é chá. Tem essa diferença. Tem. Apesar de ambos hidratarem, se a pessoa está precisando, mas ainda a água é água, certo? E chá é chá. Só que dentro da fitoterapia combinada com o trabalho da energética, você não vai trabalhar apenas com os componentes químicos da planta, que são os componentes químicos da planta, são verdadeiramente o remédio, né? Em outras palavras, que está contido na planta e que vai trabalhar no seu corpo, nutrindo o seu corpo. E dentro da nutrição do seu corpo que a planta vai oferecer, ela vai oferecer as suas propriedades curativas, propriedades curativas, como se fosse um remédio para tratar determinado desequilíbrio orgânico que a pessoa esteja a passar. Um desconforto estomacal, indigestão, uma dificuldade, né, de evacuação,
problemas de dor, coisas desse tipo, certo? Você tem que entender isso. Então, a química, a fitoquímica da planta, ela vai ser trabalhada como remédio, mas é principalmente como nutrição. Ela nutre o seu corpo e aqueles componentes químicos da planta vão atuar, então, no seu organismo para ajudar no processo de trazer o seu corpo novamente para um equilíbrio e para uma harmonia. E ela vai ter as suas propriedades curativas, que na verdade é paliativa, como se fosse um remédio, para determinado sintoma que você está a trazer. Ok? É isso que você tem que entender. No caso da fitoterapia combinada com a energética, você amplia isto trabalhando com a energia da planta, quer dizer, com o corpo vital da planta, a energia vital da planta, certo? Esta é a proposta. Então, toda a planta, toda a planta tem uma assinatura energética. Toda a planta tem uma assinatura energética, tá? Que é dela, que é única, ou que está vinculada também, que você pode fazer este vínculo, né, com a astrologia, os signos e os elementos. E aí, dentro dos elementos, nós vamos estar falando de fitoterapia chinesa ou fitoterapia oriental, ok? Então, nós temos que também separar. Nós vamos ter também a fitoterapia védica ou ayurveda. Nós vamos ter a fitoterapia ayurveda, que aí tem a ver com os doshas, pita, vata, kapha, né? E no caso de você fazer uma relação das ervas com a energia astrológica dos astros, aí você vai ter plantas que estão relacionadas com o planeta Marte, com Lua, com Saturno, com Urano, com o Sol, e as plantas que estão relacionadas com os signos baseado na regência planetária também, ok? E você vai ter as plantas associadas aos elementos, considerados quatro elementos: terra, fogo, água e ar, certo? Você vai ter. E a partir disso é que vai atuar na nossa energética, na energética do nosso corpo, né, no nosso vital também, e poderá vir colaborar conjuntamente com a parte psicológica e emocional. Obviamente que pela química própria da planta, é óbvio que ela também pode ter uma capacidade curativa de atuar no nosso psicológico, como um psicotrópico, né? Um tratamento psicológico que uma planta vai oferecer. Também pode, mas energeticamente ela vai atuar no mental, nos processos mentais, né, nos pensamentos e na parte emocional, energético, mental, emocional. Tá? Por exemplo, aqui nós temos três relações. O alecrim, que ele já foi estudado, já foi pesquisado, que ele auxilia uma pessoa na sua capacidade de concentração, nos estudos, por exemplo. Nós vamos ter a camomila, que ela é calmante, mas ao mesmo e dentro desse processo de acalmar, relaxar, tranquilizar, ela ajuda também a acalmar a mente, os pensamentos confusos, obsessivos, torturantes e as emoções, quando a pessoa está muito a mil, né? E o boldo, que ele atua como um auxiliar na digestão, especificamente a nível de fígado e vesícula biliar, certo? E vai também atuar a nível de pâncreas. Por quê? Porque o boldo ele atua na digestão já associada a fígado, vesícula e pâncreas, na parte da digestão de gorduras, que é o boldo. Então, quando você lê aqui, e a sua energia ajuda a liberar toxinas emocionais. Que toxinas emocionais são essas? Relacionadas com a raiva, com o ódio, sentimento de vingança, dificuldade de perdoar, é nessa área, porque são áreas, são emoções que afetam o fígado, certo? Através da medicina tradicional chinesa é lido isso, é estudado isso. Desculpe.
Ah, então, veja bem, vou novamente mencionar isto. Estamos pegando a parte química, fitoquímica da planta, combinando com a parte energética da planta. E aí é que entra Samael Aunveor, Arnold Krumheller, mestre Wiracocha, no ensino da medicina oculta e o trabalho de elementoterapia. Então, você, energeticamente, nós estamos trabalhando com a energia da planta na forma de um elemental, quer dizer, a alma da planta. Então, nós vamos ter aqui do elemento terra nós temos, por exemplo, a sálvia e o jasmim. Fortalecem a conexão com a terra e ajudam a estabilizar as emoções. Então, o que que nós vamos fazer? Dentro de um ritual que é feito com a erva, na colheita, preferivelmente, se não se consegue fazer na colheita, faça-se igual com a planta comprada na ervanária, a planta comprada lá com um senhorzinho que tem uma tendinha lá, fruteira, alguma coisa assim. Você foi lá e comprou. Ah, eu comprei, por exemplo, sálvia, ou salva, né? E vou usar, então, para trabalhar a parte do elemento terra em mim e para tratar também algum problema de saúde que eu tenha, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o ritual da elementoterapia, como é ensinado através da medicina oculta. Você faz um ritual para que a planta ela dê para a pessoa que vai beber também essa parte energética, essa parte espiritual da planta. Aí sim você está unindo duas, três forças, né? Do elemento ar, nós vamos ter o eucalipto e a hortelã para clarear a mente e elevar o espírito. Tá? O eucalipto, aqui aclarar a mente e elevar o espírito, significa que você vai ter mais oxigenação a nível do seu sangue, e essa oxigenação vai chegar até o cérebro, melhorando a questão cerebral. E o eucalipto ele é famoso justamente para tratamento da parte respiratória, garganta, mas principalmente brônquios, pulmões, bronquíolos, né? Principalmente as vias respiratórias em geral, né? Através também de você fazer ablução, né? Uma ablução, é ablução o termo? Agora não estou tendo certeza disso, mas é você usar o vapor, né? Das folhas de eucalipto fervida no chá com água e você né, respirar aquilo com a cabeça tapada para abrir as vias respiratórias. Isso é um meio, né, de uso do eucalipto, por exemplo. Mas você vai fazer o ritual com a erva, com as folhas de eucalipto, para que o elemental do eucalipto atue no organismo dessa pessoa, para que ele vá lá na contraparte espiritual, na contraparte energética dessa pessoa, trabalhar para equilibrar e harmonizar, certo? Nós vamos ter do elemento água a valeriana, a camomila, e o fogo, do elemento fogo, o alecrim e a canela. Tá? O alecrim e a canela. Então, o alecrim ele é muito utilizado também para fazer limpeza energética de casas, do ambiente, né? Então, você, antes de começar a fazer, você vai fazer o ritual com a planta do alecrim, né? Vai, vai invocar este elemental da planta para que ele trabalhe dentro do ambiente para equilibrar. E aí você vai utilizar a queima da planta, o chá da planta, para fazer o processo de limpeza da casa em si, certo? Eu utilizei muito a elementoterapia, hoje nem tanto, porque eu já trabalho mais com outras áreas energéticas, já com mais objetividade na parte energética mesmo, então praticamente não uso plantas. Quando eu uso plantas, aí sim eu vou e trabalho com a elementoterapia, certo? Como eu estou explicando aqui para você. Não estou aprofundando, porque aqui não é um curso de elementoterapia, certo? Você quer ter mais informações? Aí você entra em contato, certo? Ahn, Então, nós vamos ter os ensinamentos do mestre Wiracocha, Arnold Kumheller,
Conhecer as plantas. Então, primeiro eu tenho que ter o conhecimento das propriedades físicas e energéticas dessa planta. Qual é o elemental dessa planta? Qual é a energia que ele está ligado? Qual o elemento, né? Terra, fogo, ar, água. Qual é o elemento que predomina em mim através da astrologia? Então, eu tenho uma predominância de repente, de elemento água. Então, qual seriam as plantas mais indicadas a utilizar? Plantas que estão relacionadas com o elemento água. Mas eu tenho dentro de mim, é um exemplo, né? Um déficit, por exemplo, no elemento terra. Então eu vou ter que usar plantas de terra para suprir esta carência do elemento terra no meu mapa astrológico, por exemplo, certo? Ah, você está tendo uns sintomas, né? Um sintoma lá que o médico chamou da doença tal. Ok, você vai olhar. Esse sintoma está relacionado com o quê? Ah, está relacionado com o estômago. O estômago está relacionado com qual elemento da natureza? É fogo? É terra? É ar? É água? Normalmente é fogo. Então eu tenho que ver uma planta que seja fogo e eu tenho para eu trabalhar. Se eu estou com excesso de fogo, estou com excesso de energia, por exemplo, o problema do estômago não é uma questão de digestão lenta, muito pelo contrário, é de queimação, então eu estou com excesso de fogo no estômago, que está relacionado também com o meu sistema nervoso. A camomila vai ser excelente para isso, combinado com a hortelã, por exemplo. Está entendendo? Olha só que coisa interessante, né? Vai ser interessante. Mas se eu estou com excesso de fogo, que é a queimação, olha aqui, ó, elemento água. Então a camomila vai atuar super bem aqui. A hortelã como elemento ar também vai atuar bem. Olha só, intuitivamente eu comentei isso com você. Ah, olha aqui, ó, hortelã e camomila. Mas só a camomila já está ótima também. E você trabalha com o elemental da camomila para ele ir lá e tratar a parte energética, a parte espiritual do estômago. Ah? Respeitar a natureza, então você vai colher a planta em determinado horário, como é explicado tudo direitinho, né? De preferência. Você vai fazer um ritual diante da planta, de veneração. Você não vai simplesmente chegar lá e pá, cortar, né? Que ninguém gostaria de ter um dedo cortado, um braço cortado, uma mão cortada, uma perna cortada. Simplesmente alguém aleatoriamente chega lá e pá. Não, né? Então a planta é a mesma coisa. Você não vai chegar lá porque é planta. Ah, isso é mato. E bumba. Estamos falando de fitoterapia. Não estamos falando de erva daninha. Estamos falando de fitoterapia. Então você vai chegar lá e vai conversar com a planta, dentro do ritual que é ensinado. Tá? Também nós vamos ter aqui usar a intuição. A intuição, ela é muito bem utilizada quando nós já temos conhecimento. E conhecimento não é informação, é estudo. Conhecer é estudar. Informação é isso que eu estou transmitindo para vocês aqui. Eu estou transmitindo informação. Não é conhecimento, porque eu não estou dando um curso para vocês dentro da área. Quer ter o conhecimento? Então você tem que fazer um curso. Tá? Eu estou passando informação. Quem tem o conhecimento sou eu. E quem tem a sabedoria da prática do conhecimento sou eu, porque eu já usei. Entende? Então, aí eu tenho essas duas coisas. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, então você está recebendo informação, certo? Mas se você já tem o conhecimento, eu estou agregando mais informação para você. Informação. Não estou dando curso. E combinar as práticas, certo? Que aí entra a questão da meditação, entra a questão da alquimia espiritual, que é justamente o ritual que se faz com a planta, né? Para você ter o benefício. Você está fervendo a planta em água, óbvio, né? Você está fervendo a planta, você está usando a planta com carvão vegetal, por exemplo, né? Para algum ritual que você vai fazer de limpeza do ambiente, é bom que você esteja fazendo um trabalho espiritual, usando aquilo com
com reverência espiritual, tá? Que é isso que é ensinado na medicina oculta de Samael há um Veor. Então, qual é a conclusão que chegamos? Você usar a planta simplesmente por usar, está errado? Não, não está errado. Você está usando a planta como se ela fosse um remédio de farmácia. Simples quanto isso. A sua fitoquímica e as suas, o seu, e as suas e as suas capacidades de cura, né, entre aspas, vão atuar? Claro que vão atuar. Claro que vão. Mas você quer algo mais aprofundado? Você quer que realmente isso vá lá na raiz do problema? Vá na profundidade do problema? Então você não pode ficar apenas com a parte física da planta, a parte química da planta, a parte terapêutica da planta. Você tem que ir para a parte energética, espiritual da planta. Aí ela vai fundo dentro de você, certo? E é isso que está sendo falado aqui. Tá? Isto faz com que você tenha uma conexão maior com a natureza e não simplesmente ficar embasbacado por ver uma árvore, por ver isso, por ver aquilo. Não, você realmente sente a natureza, você realmente conversa com a natureza e ela responde para você. Que foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, numa noite lá no Brasil, depois de eu já tendo estudado o, a Medicina Oculta de Samael e mais outros livros, etc., teve uma noite que eu fui diante, que eu tive um desdobramento astral consciente, e eu caminhei pelo pátio e fui até diante de uma planta que nós tínhamos no pátio, estava pequenininha ainda, estava crescendo. E eu perguntei, conversei com a planta, conversei no astral com a planta. E a planta me respondeu dizendo: olha, eu trabalho para isto, 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 isto. E pode ser utilizado assim, 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 assim. Pronto, quando eu acordei, eu trouxe aquela informação comigo. Certa vez, quando alguém precisou, eu indiquei aquela planta. Olha, tá aqui. A planta ela faz isso, porque eu conversei com a planta e ela me explicou. O elemental da planta, né? Parte espiritual, contraparte espiritual da planta. Então, isto é o trabalho. Quando a gente une as coisas. A tendência nossa é ficar separando tudo. Ah, não, isso aqui é só isso aqui é só isso aqui. Não. É um conjunto de coisas. Assim como nós somos um ser que temos um corpo físico, temos uma personalidade humana e temos a nossa alma, o nosso espírito e a nossa parte, contraparte energética, tudo os animais e as plantas também têm. Também tem. É igual, certo? Só cada um na sua característica principal, né? Com as suas características principais, dentro do processo evolutivo na natureza, né? Isso é que vai diferenciar. Mas esta anatomia oculta, né, podemos dizer assim, plantas, animais e o homem tem, ok? Tem. Ao mesmo tempo, nós conseguimos trazer, então, aquilo que se chama, né, a cura integral, porque nós estamos trabalhando o físico, o energético e o espiritual da pessoa, trazendo o espiritual da planta para trabalhar. Tá? Isso é fantástico, é maravilhoso. Traz resultados, assim, muito, muito bons. Agora, você quer alguma coisa que faça um trabalho, que faça um trabalho mais objetivo, sem você, objetivo não quero dizer, não, não é bem o termo, mas você quer um trabalho que não exija tanta coisa, radiestesia terapêutica. Através da radiestesia terapêutica, nós vamos trabalhar única e exclusivamente com a energia. E a energia vai atuar no corpo físico, vai atuar na parte energética, vai atuar na parte mental, vai atuar na parte emocional e vai atuar na parte espiritual. Vai, certo? Vai. Então, se você quer algo desse tipo, fala comigo. Aqui nos comentários não, desculpe, na descrição do vídeo tem o meu contato de WhatsApp. Entre em contato comigo. Marcos, como é que é mesmo essa história da terapia, da radiestesia terapêutica? Aí eu vou explicar um pouquinho para você. E se você tiver interesse, aí nós combinamos um dia e um horário para a gente conversar sobre o seu objetivo, o que que você deseja, o que que está a precisar. E aí eu vou passar para você uma orientação. Olha,
pelo aquilo que você está dizendo, seria interessante a gente fazer isto, 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 isto. E aí, pronto, vamos combinar e vamos começar o tratamento, certo? Porque é um tratamento, certo? A primeira vez que você vem falar comigo, não é cobrado nada, não é consulta que você está fazendo. A gente está conversando, você vem falar comigo e a gente vai, né, conversar sobre o que seria o melhor para você. Aí eu vou dizer, olha, é isso, é assim, e o valor é esse. Pronto, ok. Aí você decide se quer ou não fazer. Tá bem? Ficamos combinados? Só por isso, então, com certeza esse vídeo merece um like e um comentário seu. Eu preciso que sejam os dois. Que você deixe um like neste vídeo e deixe um comentário, para que o YouTube veja que o conteúdo é relevante e que vai levar conhecimento e informação para outras pessoas. Principalmente informação, né? Conhecimento é curso. Então, muito obrigado e até a próxima. Você esteve com Marcos de Maluginai, aqui no canal Marcos de Maluginai. Até a próxima.